Senhor Jesus, foi esse momento onde vamos passar aqui reunidos em seu nome, estudando esse livro maravilhoso que nos traz tanto entendimento, tanto esclarecimento, e que possamos, tudo que aprender aqui, nesse estudo, a gente poder fazer uso dele no nosso dia a dia. Que todos que entrarem na sala possam receber o carinho, a boa vibração, e que possamos estar sempre juntos, estudando esse livro, como todos os livros que falam de Jesus, que abrem nossas mentes, que amplia nossos horizontes e que aí faz a gente ter cada vez mais vontade de estudar essa doutrina maravilhosa. Permaneça, Pai, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, Andréia, seja bem-vinda. Passando, Rô. Que assim seja, graças a Deus. Então, como de costume, vamos ler um capítulo do livro Saúde Mental à Luz do Evangelho, escrito por Carlos Barcelli, né? Então, nesse capítulo 22, ele nos fala que há muita gente. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir e passar, a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Lucas, capítulo 12, versículo 45. Há muita gente assim, cansada de esperar pelas promessas da fé, desmanda-se na incredulidade, verificando, equivocada, a inutilidade da crença religiosa que herdou de seus pais. Rende-se aos vícios e aos prazeres em que se regala. Por que não obtém do mundo espiritual as comprovações que exige da sobrevivência da alma para continuar no caminho reto, envereda por atalhos de difícil retorno? Há muita gente no mundo trabalhando para, por fim, convencer-se de que todas as suas expectativas da vida além da morte são vazias e de que, portanto, não vale a pena viver com dignidade. E que o homem quer viver segundo os seus interesses imediatos e não os interesses de Deus, que, por serem eternos, nem sempre lhe atendem os caprichos do momento. Na cabeça do homem, em que se extingue a ideia de Deus, apaga-se toda a luz e fenece toda a esperança. Por que se desencanta com o religioso que lhe traiu a confiança? O homem encontra pretexto para desistir de lutar por ser melhor. Ninguém deve justificar os seus erros pelos erros dos outros que cometem. Quem deixa de seguir o Cristo para seguir os cristãos, é evidente que mais cedo ou tarde se decepcionará. Há muita gente querendo ser leviana, fugindo, porém, de arcar com a responsabilidade de sua leviandade. Falta-lhes caráter e nobreza, até para assumir as próprias fraquezas morais. Eu sempre pergunto assim, eu sempre faço assim uma comparação quando o título, né, aquela mensagem do dia, combina com o que nós vamos falar nos estudos. E aí eu fiquei analisando. Hoje nós vamos falar sobre as queixas. E o título nos fala sobre a falta de fé, a falta de lutar, né? Até
a lutar contra os seus vícios. E aí, se tu fizer uma análise, quando a gente não luta, quando a gente não vai em busca dos seus ideais, entra as queixas, as lamentações, não é verdade? A gente se lamenta, reclama de tudo, fala mal de tudo, fala mal de todo mundo, não tem paciência com as pessoas, né? Que espera tanta mudança das outras, mas não tem paciência para consigo mesmo, até na sua própria transformação. E o Jerry de Almeida, hoje no capítulo 5, lá no item O Tempo das Queixas, ele nos fala que o Espiritismo, em sua fecunda contribuição, trouxe o conhecimento da realidade espiritual para tranquilizar o ser humano ante o temor da morte e a problemática do destino. Tal contribuição visa, entre outras coisas, ao encorajamento para a vivência do momento presente com a confiança e positividade. Ocorre, entretanto, que há uma significativa parcela da população que vive demasiadamente escrava das queixas e preocupações fantasmas. Na convivência, ouvimos por vezes pessoas afirmarem que no domingo à tarde já entra em depressão. Quem tem esse hábito que quando chega domingo a gente começa: que saco, segunda-feira, tudo de novo. Que saco, vou ter que começar segunda-feira, tem que ir para o trabalho, pegar o ônibus lotado. Quem já fez isso ou ainda continua fazendo isso? Quem pensa assim? Vocês estão me ouvindo na sala, meninas, meninos? Ah, então tá bom, achei que... Até que não, André. Mas às vezes a gente acorda e tem uma ideia assim: ai meu Deus, eu nem dormi ainda, já tenho que levantar. Ai, não... Pois, né, Sil? Né, o Dulce, né, o Rosarinho? Ai, começar tudo de novo, vou lavar roupa, limpa a casa, faço comida, tudo de novo, né? Então ele fala, o Jerry, seja bem-vinda, fraterno, que imaginando que a segunda-feira recomeça a semana e o trabalho, assim sendo, vive-se a vida pensando no começo das férias e no dia da aposentadoria. A Sil, por exemplo, ela já está assim, ó, desde abril pensando nas férias de maio. Ela vai sair de férias em maio, vai viajar. Então ela já está desde agora dizendo: ai, chega férias, chega férias. Chega férias. Já tá ali, né? Chega férias, viu? Só como eu sei, Sil. Então ela já está sonhando com essas férias, né? Ou então a gente recém começou a trabalhar, já tem 2 anos de carteira assinada e já pensa assim: ai, não vejo a hora de chegar a minha aposentadoria, já quero me aposentar, né? Falta lá 30 anos para trabalhar, ainda já está pensando em se aposentar, né? Enquanto elas não chegam, o indivíduo arrasta-se em um presente sufocante e opressor. Então a gente fica lá, carregando anos e anos uma corrente pesada, se torturando, se lamentando, acorda reclamando, que não aguenta mais trabalhar, que está louco para sair de férias e assim sucessivamente. Para muitos, o trabalho representa algo desagradável. Não, eu caí da sala. Acho que bem na hora que eu fechei, deu a sorte assim que foi bem rápido, né? Mas peço desculpa, viu, embaixador? E o estudo estava maravilhoso. Seja bem-vindo, Jota. Tava muito bom. Ah, mas peço desculpa, viu? Não foi por querer, tá? E o estudo estava divino sexta-feira. Vocês não fazem ideia que o nosso amigo Arnaldo tem um jeito para dar estudo que, olha, a gente diz que quer aprender com ele, ele diz que não, que ninguém aprende com ele que está aprendendo, mas ele tem muito para nos ajudar aqui na sala. Quinta? Então vamos lá. Então, como eu disse, no primeiro caso,
É bom lembrar que a forma como nos inserimos no mundo do trabalho é determinada por nossas ações, decisões e opções. A falta de planejamento, ordenação e direcionamento na vida profissional reflete, em muitos casos, o desencontro entre o que se gostaria de fazer e o que se faz. Nesse caso, o indivíduo sente-se desmotivado, fixando-se no calendário para identificar os feriados do mês e do ano. Como na vida não há milagres, a mudança nesse quadro pode estar na determinação pessoal em realizar com responsabilidade o bom senso a sua vocação. E aí entra aquela parte que é fundamental. Quando a gente está exercendo algo, fazendo algo que não gosta, que odeia, como se torna difícil, passa as horas lentamente, o dia não passa, é uma tortura, né? Quando nós não gostamos de fazer, né, algo. Eu uma vez que falei aqui na sala que um dia o gerente chegou lá para mim, eu trabalhei anos sempre em banco e eu era do câmbio. Aí um dia ele chegou e disse assim, ele estava lá meio desmotivado, chateado, então ele se pegava alguém, né, para descarregar. Aí ele veio e disse, sou incompetente, me xingou, papapá. Hoje tu vai trabalhar no arquivo, tu vai arrumar todas aquelas pastas lá dos clientes no arquivo. Nossa, na hora parecia que tinha caído uma bomba sobre a minha cabeça, né? Porque eu odiava mexer em arquivo. Não tinha paciência para ficar separando ali as pastas. E fui pro arquivo, reclamando, nossa, e aquilo não rendia, aquilo não passava. No outro dia de novo, fiquei lá uns quantos dias, até que um dia me conscientizei, alto lá. Não vou me torturar, vou aprender a gostar de fazer esse trabalho. E comecei era a única sala, algumas salas que tinha música ambiental, e uma dessas salas, o arquivo, tinha música. E eu comecei assim, nossa, curti aquela música, comecei a amar, botar amor naquilo que eu estava fazendo, né? E resumindo, para mim foi uma terapia e comecei a ter gosto. Quando eu vi, as horas já tinham passado, né? E então nós temos que aprender a gostar daquilo que está fazendo, né? Não colocar raiva, ódio, ficar de mau humor, voltar para casa estressada, descarregar na família, né? Porque é muito triste, é muito ruim. A gente acaba danificando o nosso próprio físico, dor de cabeça, dor nas pernas, dor no corpo, dor de garganta, né? E fica toda irritada, desconta no cachorro, desconta às vezes numa pessoa que não tem nada a ver na rua, né? E isso é muito desagradável, é muito feio, é muito triste. A gente vê isso na fila dos mercados, nas filas de parada de ônibus, nos bancos, as pessoas falando mal, xingando o caixa, xingando. Então, se a gente se colocasse no lugar da outra pessoa que está ali sentada, mexendo com dinheiro que nem é dinheiro dela, é uma responsabilidade muito grande. E às vezes a gente nem sabe que aquela pessoa que está ali tem uma família, tem uma responsabilidade, né? Tem filhos. Às vezes está passando até por uma doença, né? Dentro da família, está ali, às vezes carregando um problemão e a gente nem sabe, está ali torturando a pessoa, né? Falando mal, chamando a pessoa de incompetente, que é lerda, que é burra, que é isso. Como eu vi esses dias um vídeo aqui no Face, uma mãe e uma filha desacatou a caixa, chamou de burra, um monte de coisa, e aí começaram a filmar a educação, né? E a mulher veio, deu lá na pessoa que estava filmando, foi assim, num supermercado. E eu vejo assim, as pessoas estão muito estressadas, sabe? As pessoas estão muito agressivas, as pessoas estão muito assim, no trânsito, se tu corta alguém, a pessoa já vai atrás, já tira uma arma, ou já desce com um pedaço de pau, um pedaço de ferro, e aí tu olha assim, no carro da pessoa está escrito, sou fiel a Deus, uma mensagem bem grande, né?
Sou fiel a Deus. Mas se tu é fiel a Deus, como que tu pode ser uma pessoa tão agressiva? Como que tu pode pegar, descer de um carro e bater e agredir alguém? Imagina se não fosse, né, Catinha? Então, por isso que eu digo, as pessoas, elas só têm garganta, elas só falam de boca para fora, elas não cumprem com aquilo que realmente se comprometem ou não conhecem, né? Realmente quem é Deus, as leis de Deus. Então, quando a gente se refere que nós estamos vivendo um tempo só de queixas, só, e isso contribui para que esta energia negativa está tomando conta do planeta. Tanto é que os bons amigos não conseguem adentrar, né, nessa atmosfera, não conseguem vir até nós, se consegue com muita dificuldade. Então, eles pedem que a gente tenha muito equilíbrio, que a gente tenha bom senso, que a gente tenha sabedoria de saber buscar na prece e na oração, né, a força para que o mal não tome conta, que a gente acorde não só se lamentando, se queixando, que a gente tenha fé, mas que a gente persevere com dignidade, né? E aí, voltando aqui, o Jerry nos diz que vivemos condicionados ao tempo das queixas, murmuramos, desgostos, reclamamos do ritmo acelerado da vida, dos parcos recursos financeiros, dos problemas urbanos, dos relacionamentos em desalinho, das condições climáticas, da chuva, da seca, do vento, da falta de vento, do sol, do frio, do calor. E mergulhamos num quadro mental viciado em reclamações. Eu conheço muita gente que já acorda, abriu os olhos e já diz: ai, tá chovendo? Ai, que saco. Tá calor? Ai, não acredito que tá calor. Então, são pessoas que não valorizam, né, a oportunidade que está tendo de acordar e de tentar buscar algo bom na sua própria transformação, seja ela com chuva, com sol, com vento, né? Então, o espaço das conversações na sociedade atual é uma boa parte reservada à monoideia e queixume. Por exemplo, lá na nossa casa espírita, no sábado, a gente tem o nosso encontro do grupo, né, da fraternidade, onde as pessoas que têm problemas, elas podem estar lá trocando ideia, fazendo tipo um fraterno coletivo, onde tem a psicóloga, tem algumas trabalhadoras da doutrina, e ali a gente faz um grupo onde a gente pode trocar ideias de autoajuda. E eu particularmente observo que já há alguns anos, sempre são algumas novas, algumas que já são antigas, todos os sábados, né, tem uma ou duas pessoas que sempre reclamam da mesma coisa. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa, a mesma coisa. Aí, às vezes, ela some, fica lá meio ano sem aparecer. Quando aparece, ela reclama de novo da mesma coisa. Então, às vezes, né? Ó, me deu um sinal aqui que o meu pau-talk vai cair. Vocês estão me ouvindo na sala? Vocês estão me ouvindo na sala? Obrigada. Pois é. Fui dar um passeio, né, Catinha? Fui dar um passeio para que, né, buscar o equilíbrio mental. Quando a gente começa a falar sobre reclama daqui, reclama dali, a gente tem que dar uma voltinha, respirar bem fundo e vamos que vamos. Então, voltando aqui, que muitas vezes nós passamos, né, a nos queixar
né? Vivemos condicionados ao tempo das queixas, murmurando, né? Reclamamos do ritmo acelerado da vida. Reclamamos se está calor, se está frio, se tem sol, se tem vento. Reclamamos que por que é isso, por que não dá certo, por que tem que trabalhar, por que isso, por que aquilo. E eu entrei num fator aqui, que é os sábados lá na Casa Espírita, nós nos reunimos, um grupo que se chama Fraternidade, onde pessoas com problemas, diversos problemas, podem se abrir, podem trocar ideia, aonde ali com a psicóloga e com o nosso grupo de trabalhadores da doutrina, a gente pode assim fazer uma troca de informação, onde as pessoas podem ver que existem problemas. Que às vezes a gente acha que o nosso problema é superior ao do vizinho, que o meu é maior, que não sei o quê. Então algumas pessoas até se surpreendem quando olham para uma e nunca imaginaram, puxa vida, mas eu nunca imaginei que tu tivesse um problema tão grande, tu nunca demonstrou, tu nunca reclamou. E tem aquelas que reclamam 24 horas por dia. Então eu observo que já há algum tempo que existe esse grupo, e uma ou duas pessoas, elas falam sempre a mesma coisa, elas reclamam sempre da mesma coisa. Nem mudar uma vírgula, né? É um hábito, isso é uma doença, é um vício. São pessoas que, como eu já disse aqui, não querem tirar seu pijama de lamentação, né? Não querem ter atitude de mudar, elas querem que o que está em volta mude, mas elas mudar jamais. Então são pessoas que levam muito tempo, talvez não nessa existência, nessa reencarnação, que vão acordar para isso, vão mudar, né? Fala mal do vizinho, fala mal do marido, fala mal do filho, fala mal da sogra. Aí tu entra num contexto, mas por que tu não tenta fazer um pouquinho diferente? Não, eu já fiz, não deu certo. Então às vezes as pessoas nem fez nada, não tiveram atitude, né, de mudar. É como eu digo, às vezes tu conhece uma pessoa e tu entra na casa dela, né? Tu vê aquela casa, os móveis, tudo atulhado numa sala, assim, um mau gosto, né? E aí tu corre o olho assim, eu mudaria isso, faria isso, já mudava, já fazia toda uma decoração naquela sala, né? E às vezes as pessoas, elas não têm essa boa vontade. Param no tempo e reclamam. Ai, que a minha casa tá feia, olha só, tudo velho, tudo isso, tudo aquilo. Então só reclamam, mas não tem atitude de pegar e tentar mudar um sofá de lugar, trocar uma cortina, mudar uma mesinha, botar ali, botar um vaso de flor, botar um porta-retrato, né? E olha como, é uma palavra linda, tempo útil. Nós temos que ter essa utilidade. Por exemplo, se eu não posso trocar um sofá, comprar um sofá novo, eu posso pegar, fazer umas almofadas novas, colocar ali em cima do sofá, mudar a cor, fazer uma manta, colocar por cima do sofá, botar um vaso com flor natural. Nossa, olha como já vai mudar o ambiente. Olha como a energia vai mudar dentro da tua casa. Tu vai te sentir feliz porque alguém vai chegar na tua casa, vai entrar, vai dizer: ai, como tá lindo, ai, que diferente, nossa, que maravilha. Isso vai te dar uma certa força. A gente às vezes necessita do elogio, a gente necessita dessa energia positiva para que a gente possa continuar fazendo coisas novas. Assim é nós, né? Às vezes a gente fica anos usando um cabelo pela cintura, não faz nada no cabelo, né? E se olha no espelho e se acha a última bolachinha do pacote, mas não tem coragem de chegar lá, fazer um corte, mudar alguma coisa, né? Passar um batonzinho, talvez cortar, fazer umas luzes, enfim, inovar, né? Aí acha assim, porque eu me sinto velha, me sinto inútil, me sinto isso, me sinto aquilo. Mas e aí? A gente tem que inovar. O tempo passa, mas a gente também tem que evoluir. A gente também tem que ter criatividade, né? Como diz o Jerry,
ele nos fala que o vírus da queixa, ele já infectou milhares de criaturas no mundo inteiro. E é verdade. Eu observo que se a pessoa tem facilidade de se deixar levar por uma que é negativa, pronto, quando vê tem uma sinfonia de 2, 3, 4, todo mundo reclamando da mesma coisa. E isso é um perigo, né? É um problema de saúde mental e emocional para a qual ainda não existe uma vacina química. Naturalmente, não estamos aqui nos reportando aos casos reais de depressão. Não é isso. Nós estamos falando sobre depressão, pois estes são, obviamente, casos clínicos e patológicos. Referimos-nos àquelas condições corriqueiras, o dia a dia, onde já automatizamos na ampla rede das relações neurais os códigos de pessimismo. A mudança do comportamento mental é sempre um desafio. O tempo é valioso demais para ser desperdiçado, não só com palavras ao vento, mas com a própria somatização daquilo que nutrimos na intimidade de nossos pensamentos. Viver o momento presente o mais plenamente que puder, representa um estado de superação dos condicionamentos mentais negativos, mas isso não significa romper com a dimensão do passado ou do futuro, uma vez que eles também fazem parte de nós. Então não é viver só do passado, se lamentando, porque eu fui isso, eu fui aquilo, porque isso, porque aquilo. Ou às vezes a gente nem sabe como que vai ser o futuro, a gente já está tentando adivinhar que a tua vida vai ser uma droga. E a Andrea nos diz que precisamos florescer onde estamos plantados. Aí o tempo útil, minha esposa foi buscar cigarros há 8 dias e não voltou mais. Sabe que eu conheço uma história assim, viu? O tempo útil. Pois é. Então, nós temos que, às vezes, tentar buscar ajuda. Mas na minha família já aconteceu isso de verdade também, viu? Por isso que eu tô te dizendo, eu conheço essa história. Já na minha família aconteceu um fato assim, foi e nunca mais voltou, né? Então, é complicado, né? Para quem fica na espera, para quem foi buscar algo e nunca mais voltou, é uma dor muito grande. E tem que se trabalhar muito em cima disso, para que a gente não sofra e não se torne uma pessoa amarga, né? Só se lamentando, né? Que alguém nos fez isso, que alguém nos fez isso, que alguém nos fez isso, ódio, mágoa, isso gera uma transformação desagradável dentro de nós, né? Passamos a não ter facilidade de nos envolver com outras pessoas, né? Tudo a gente coloca defeito, tudo a gente acha que outras pessoas irão fazer o mesmo conosco. Mas eu gostaria muito agora aqui com vocês colocar mais sobre essas queixas, né? E eu pergunto, você conhece alguém com mania de reclamação? Vocês conhecem alguém que tem essa mania de reclamação? Sim? A André diz que sim. Eu também digo que sim. Diversas, né, Márcio? Pois é. Então, essas pessoas que têm essa mania de reclamação, se você observar bem as pessoas bem-sucedidas em qualquer área de atuação, irá constatar que raramente elas reclamam de alguma coisa. As pessoas que se destacam por sua inteligência, por sua importância, por sua atividade, pela seriedade com que se dedicam ao que fazem, as pessoas que você pode considerar boas são pessoas que não costumam reclamar. Quem é que reclama? Quem é que acha tudo ruim, tudo difícil, tudo injusto e cansativo? Quem vocês acham? Você sabe quem é que faz isso? Vocês saberiam me dizer que característica essa pessoa tem? Por que ela é assim?
por que ela reclama de tudo? Aí o tempo diz, quem nunca está contente com aquilo que tem? Aí a Sil infeliz, a Catinha, sei lá, o Márcio um chato, egoísta, né? E aí eu digo para vocês que a pessoa que mais reclama, quem mais reclama é quem menos faz por si. Já pensou? É quem menos faz por si. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu vou lá na época de Natal, compro presente para todo mundo. E depois eu reclamo. Puxa vida, dei presente para todo mundo e todo mundo esqueceu de mim. Então ela esqueceu dela. E ela vai ficar o ano todo reclamando que nunca mais dá presente, que isso, que aquilo, bota defeito em tudo, mas chega na época de Natal, ela vai lá e faz de novo a mesma coisa. Então isso que quer é ela não buscar também, né, ajuda, porque isso passa a ser uma doença, uma forma de chamar a atenção dos outros, né, e é uma forma também dela mostrar para as pessoas a sua própria carência. Então, voltando aqui, quem mais reclama, como eu disse, né, é quem menos faz por si. Então aí digo que por quê? É um duplo engano, pois um erro alimenta o outro. A falta de ação positiva provoca a sensação de impotência que leva à reclamação. A reclamação continuada forma o clima propício para a insegurança e a revolta de quem mais e mais dificulta a ação. Quem vive reclamando se habitua a isso e defende esse péssimo hábito como um direito perante as supostas mazelas da vida. De tão viciados em reclamar, considero a reclamação um desabafo. Acredito que preciso reclamar, fazer do desabafo uma válvula de escape para a pressão do dia a dia. Não percebe que o próprio costume de reclamar, que cria pressão, a pressão formada em suas mentes pela prática reiterada da reclamação, tende a aumentar cada vez mais um círculo vicioso de desalento e revolta com a vida, como se tudo fosse amargo, trabalhoso e complicado. E isso é o que mais tem, né? A gente vê às vezes aqui no virtual, no Facebook. Olha como a gente vê pessoas reclamando lá no Facebook, né? Falando mal do fulano, falando isso, postando coisas, às vezes, coisas que mentem, coisas mentirosas, né? A gente tem que cuidar muito daquilo que a gente compartilha. Às vezes a pessoa já até morreu, a pessoa já nem está mais no meio de nós, estão lá compartilhando coisa da pessoa. Às vezes já foi até resolvido aquele problema e as pessoas continuam compartilhando como se aquele problema existisse. Então nós temos que ter muito, muito cuidado com aquilo que a gente está compartilhando, com os boatos. Eu fico tão triste quando eu vejo algumas coisas no Face, né? Mas eu procuro ficar na minha. Cada um tem seu livre-arbítrio. Quem sou eu para ir lá dizer, ó, fulana, tu tá errada, né? Só esses dias que estavam compartilhando, estavam solicitando lá que aqui perto da minha cidade uma menina que tinha desaparecido e estava compartilhando, ajude. Aí eu fui atrás, né, da origem daquela publicação, né, fui até lá na página de quem começou a publicação e eu vi que a pessoa que tinha publicado já tinha colocado na página dela um agradecimento que tinham achado a menina, né, que já tinha achado. Aí eu fui lá na última publicação, né, e coloquei, fiz uma retificação embaixo que ela já tinha sido achada, encontrada. Então, às vezes as pessoas nem sabem a origem daquilo, né? Fico lá, já passou 1 ano, 2 anos, sabe? Às vezes a pessoa nem lê, só vai lá compartilhar, só para dizer que fez uma boa ação. Não é assim, a gente tem que ter cuidado. Às vezes a gente está lá compartilhando uma pessoa espancando, né? Existem outros caminhos também, né? Cenas assim tão violentas
Eu, para começar, nem abro vídeo, raramente vou assistir um vídeo que seja de violência, né? E outra coisa, vocês cuidem que o Facebook tá tomado de vírus. Tomado. O que estão matando de artista, aí as pessoas acham que é uma publicação, né? Vai lá, clica, aí é vírus e aquilo vai se alastrando para os outros. Cuidado, vocês não fiquem clicando em tudo que vocês vê, né? Cuidado, tá? Foi ontem mesmo, chamei a Dulce, fiz um comentário com ela e até conversei hoje com a Sil. A gente fica triste com algumas coisas que acontecem no nosso próprio meio da doutrina espírita. E nós temos o nosso grupo da Unidos lá, né? A gente tem 2 grupos. A gente tem vários grupos, mas o que a gente mais utiliza, assim, mais assiduamente, é a sala de prece e o grupo que é de estudo doutrinário. Então, quando você entra no grupo, tem lá uma mensagenzinha falando como que é o procedimento do grupo, né? Então, o que eu fiz? Isso não é ser egoísta, isso é ter disciplina e saber também ter controle. O que eu fiz? O nosso grupo ele é fechado. Para a pessoa postar, o administrador tem que liberar as postagens, porque antes não era assim. Todo mundo ia lá postar propaganda, umas coisas que não tinha nada a ver com a doutrina, e aí eu ia lá deletava, aí depois eu passava, algumas pessoas me botavam a boca pelo inbox, né? Mas não pode apostar, porque não sei o quê. Então, para evitar essa bateção de boca, né, que não combina, nem quero fazer isso, eu fui lá e fechei quando tu posta alguma coisa, a gente vai lá, dá uma lida na postagem, vê se aquilo ali condiz, se está dentro da doutrina, e se ela no grupo de oração é só prece, né, mensagens de prece, autoajuda, oração, tudo que se refere à prece nesse grupo. E aí essa semana aconteceu um fato que uma pessoa foi lá, tinha postado no nosso grupo uma mensagem lá, uma história de uma artista famosa aí, americana, que ela estava muito doente e estava com 35 quilos, que ela fazia muita caridade lá na Etiópia, Angeline, isso. E ela ajudava as crianças carentes, não sei o que. E que agora ela estava precisando de muita ajuda. E uma pessoa do grupo foi lá e denunciou o nosso grupo lá, por causa dessa postagem. E eu fiquei sem entender, sabe? Aí eu fui lá, deletei a postagem para não dar problema, porque o Face ele vai lá e bloqueia por um tempo, né? Antes que desse problema, eu fui lá, deletei. E essa pessoa também não faz mais parte do grupo. Por quê? Uma pessoa que faz isso, a gente espera qualquer coisa. Eu fico triste, sabe? Então, em vez de eu ficar ali batendo boca, lamentando, falando mal eu já cortei o mal pela raiz. E muitas vezes nós temos que cortar o mal pela raiz, né? Para que depois a gente não chegue nesse ponto de ficar aqui na sala só reclamar, falar mal de alguém, que é feio fazer isso, né? Ficar falando mal das pessoas, né? Ao público, principalmente ao público. Aqui na sala é uma sala virtual, mas todo mundo tem a liberdade de entrar. Mas vocês observam que quando vocês entram na sala, vocês têm o Red Dot. Eu fui muito criticada por isso aqui no Pau Talk. Por que nas outras salas não tem Red Dot e na tua tem que entrar com Red Dot? Por quê? E eu sempre explico. Porque nós, um tempo atrás, nossa sala Unidos já vai para quase 10 anos. Então teve uma fase aqui no Pau Talk que os invasores, eles não vinham de 1 e 2, eles vinham de 10. Eles entravam na sala, roubavam o microfone, diziam nomes feios, falavam horrores, e até nós conseguir banir um por um, porque nós bania um, o outro pegava o microfone, nós bania, lembra? Era horrível. E aí imagina a gente estar aqui falando sobre um assunto, às vezes estava fazendo uma prece, e tirava toda a sintonia, né? Todo o equilíbrio. E a Rô dizia, meu Deus, e eu era praticamente sozinha aqui na sala, eu não tinha esse grupo que eu tenho hoje, né, que está aqui comigo, era só eu e a Luz, de vez em quando a Luz estava comigo. Então eu não conseguia coordenar a sala e tirar o Red Dot. Eu disse, não, todo mundo que entrar na sala vai entrar de Red.
E a gente adotou esse sistema, que quem quer ficar na sala, né, vai continuar na sala. A gente cumprimenta, a pessoa que quer continuar nos estudos, ela vai permanecer, vai esperar que alguém tire o Red Dot. E funciona. Então, isso é disciplina também. Não adianta eu não ter o Red e ficar aqui na sala batendo boca no microfone, como muitos chegavam e nos desafiavam aqui na sala. Né? Queriam nos colocar assim no ridículo. E esse não é o nosso perfil. Né? Não é. Quando não, a gente vê que alguém está ultrapassando, as meninas, o Márcio, o grupo aqui, o Carlos, que são @ chama PVT, explicam se está com algum problema, se conhece a doutrina, se é a primeira vez que está na sala. Então nós temos que ter esse jogo de cintura, a gente tem que ter essa amorosidade para com todos. Nós não podemos só viver no tempo de queixas, né? Falar mal dos outros. Seria ridículo eu chegar aqui e ficar falando mal das outras salas. Eu acho que o sol brilha para todos, cada um tem que ter a sua sala da forma que achar melhor, de todos os gostos, e tu tem que estar onde tu te sente bem. Pode estar aqui comigo, por exemplo, vocês podem entrar na sala na sexta, com os estudos do Arnaldo, que é fantástico, e não entrar no dia da Rô. Vocês acham que eu vou ficar triste por isso? Eu não vou ficar triste por isso, eu vou ficar feliz. Por quê? A gente tem que ter afinidade, né? Mas a gente também tem que ter essa disciplina de saber respeitar as pessoas, saber entender e saber ajudar. E se eu não estou feliz com alguma coisa, eu acho que algo está me incomodando, eu tenho que ter a hombridade de chegar com o tempo e conversar com a pessoa e tentar resolver o problema. Não ficar me queixando e lamentando pelos cantos, pelo PVT, né, na casa espírita, ou lá no Face, ficar falando mal. É feio, porque a gente mostra pelas nossas atitudes quem a gente é. Né? Não adianta eu pregar a doutrina, falar sobre a doutrina, falar sobre a moral, e não condiz, né? Eu não coloco em prática aquilo que eu estou falando aqui na sala. E é uma coisa que nós temos que cuidar muito, porque é como se a gente estivesse na vitrine. A gente tem que cuidar muito com o nosso linguajado, com a nossa postura. Muitas coisas da nossa vida não interessam, né, para o público, para o mundo todo. Não interessa. Interessa para aquelas pessoas que a gente sabe que vai nos auxiliar, que vai nos entender, que vai nos ajudar. Né? A gente tem que ter essa humildade de também se deixar ser ajudado, né? A gente sempre vai ter alguém amigo que vai estar ali nos mostrando, nos indicando, né? O caminho que a gente pode percorrer. Então, voltando aqui à nossa colocação sobre as queixas, né? Que quem vive reclamando se habitua a isso e defende esse péssimo hábito como um direito perante as supostas mazelas da vida. Então, de tão viciados em reclamar, considero a reclamação um desabafo. Acredito que preciso reclamar para fazer um desabafo uma válvula de escape para a pressão do dia a dia. Não percebem que o próprio costume de reclamar que cria pressão. A pressão formada em suas mentes, meus amados, pela prática reiterada da reclamação, tende a aumentar cada vez mais num círculo vicioso de desalento e revolta com a vida, como se tudo fosse amargo, trabalhoso e complicado. Não, capaz, eu não nasci para fazer isso. Não, capaz que eu vou ajudar a Sil, ela que se rale. Não, hoje eu vou chegar atrasada no trabalho. Não, tudo ele reclama e tudo ele acha que ele não pode, não deve fazer. Então, as queixas, como eu disse, elas se tornam um ciclo vicioso. Então, esse mecanismo autoalimentador é semelhante ao que ocorre com o fumante. Olha só, o fumante diz que precisa fumar para relaxar ou para se concentrar.
pensa que o cigarro o ajuda a relaxar quando está ansioso ou a concentrar-se quando está dispersivo. O que o fumante não nota é que a abstinência da nicotina que causa ansiedade ou a falta de concentração. Olha só. Então, o que o cigarro ele nos causa? Ele vai estar nos causando grandes males, né? Para o nosso físico, vai nos causar uma dependência, que a gente acha que aquilo vai estar resolvendo um problema nosso, e na realidade não é. É a nicotina que está entranhada dentro de nós, que faz com que a gente busque novamente a repetir de novo aquele hábito de fumar. Então ninguém precisa passar a vida reclamando de tudo e de todos para desabafar. Se agradecer pelas oportunidades de aprendizado que a vida nos oferece todos os dias. Os motivos para reclamar já diminui para menos da metade. Então, se hoje eu acordo de manhã pensando assim, ó, ai, que saco, que vida, vou ter que... Aí eu penso assim, ai, não, vou arrumar a casa, muito obrigada, Senhor, que eu tenho 2 braços, 2 pernas, né? Que bom que eu não tô com uma dor no meu corpo, que eu posso cuidar da minha casa, limpar meu jardim. Porque a gente só passa a dar valor a tudo isso quando a gente fica doente. Vocês sabiam? Quem já ficou doente, que não pôde fazer nada, levantar da cama aqui na sala? E aí, ao olhar assim pela janela e dizer, ai, como eu queria estar lavando o meu pátio, como eu queria estar varrendo o meu pátio. Eu passei assim, ó, recentemente por isso. Recentemente. E a gente só valoriza e diz, eu queria estar 1000 vezes dando brilho na panela do que estar aqui deitada, sem movimentar minhas pernas, meus braços, né, com essa dor terrível. 1000 vezes lavando toneladas de panela. E aí que a gente vê que a gente era feliz, às vezes, em lavar panela. E às vezes reclama, que saco lavar essas panelas, que saco fazer isso. Então, né, nós temos que valorizar, colocar amor naquilo que faz. Amor. Se não tá legal, não tá feliz hoje, tá desmotivada por algum motivo, vai lá, toma um banho, senta num cantinho, faz uma reflexão, se dá um alto passe a si mesmo, busca a cura. A gente só vai conseguir quando a gente aprende a respirar. Isso foi comprovado, a trabalhar a respiração. Porque quando a gente aprende a trabalhar a respiração, buscar o equilíbrio, né, seu equilíbrio, nós vamos conseguir alinhar tudo que está desajustado dentro de nós. E aí se coloca uma música e vai trabalhando, quando vê vai fazendo uma prece, quando vê vai lendo um livro de autoajuda, bota uma musiquinha lá, uma mensagem no computador, ouve uma mensagem de autoajuda, vai canalizando os seus pontos fracos, né? Vai trabalhando dentro de si essas enfermidades, porque tudo é um vício, porque o remédio, esse grande remédio que a Andréia fala, não adianta a gente ir lá tomar remédio só para dor física, remédio para depressão. O maior remédio é aquele que a gente busca dentro de si. O que é dentro de si? O equilíbrio mental, o equilíbrio espiritual. E então, o equilíbrio é tudo na nossa vida. E voltando aqui no nosso reclama, né? Ninguém precisa passar a vida reclamando de tudo. E então ninguém precisa passar a vida reclamando de tudo e de todos para desabafar. Se agradecer pelas oportunidades de aprendizado que a vida nos oferece todos os dias, os motivos para reclamar já diminui para menos da metade. Então, em vez de reclamar,
haja. Tem atitude. O universo é ação. O maior ensinamento que nos foi dado. O Evangelho de Jesus é pura ação. É verbo, é mais verbo. Nada se conquista sem ação, meus amados. Se as coisas não estão boas, temos que trabalhar para mudá-las. Se nossa visão sobre as pessoas, a vida, o mundo, as coisas não estão boas, temos que alterar nossa visão. Lembra aquela historinha aí que a gente sempre conta, que a vizinha lá ficou anos falando mal da vizinha, que os lençóis dela era tudo encardido, olhando pela janela, né, da casa dela, pela vidraça? Aí um belo dia, o marido disse assim: fulana, presta atenção. Não é a roupa dela que está suja, é a nossa vidraça que está imunda. E assim somos nós, passamos uma vida toda botando defeito em tudo, e o defeito está dentro de nós. E a gente não tem coragem, às vezes tem vergonha, e a gente quer depositar em alguém aquela raiva, aquela inveja, aqueles ciúmes. A minha avó me dizia assim, ó, a minha avó cantava uma musiquinha, ela sempre cantava assim, ó, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Então, quando a gente às vezes se sobressai, quando a gente procura fazer as coisas certas, que seja um pouquinho, nós vamos incomodar. Então, vocês imaginam quando muitas pessoas procuram fazer as coisas certas, nós vamos incomodar, muitos vão incomodar, né? Algumas pessoas. Então, quando a gente se destaca, ou tenta ser uma pessoa correta, ou quando tenta fazer o bem, quando a gente tenta mostrar com amorosidade, com carinho, com respeito para alguém, às vezes as que estão em volta não aceitam aquela tua forma de ser. Acham que tu tá fingindo, que tu tá camuflado em alguma coisa. Não, tu não pode ser assim. Não, tu não é toda certinha. Tu pode não ser toda certinha, mas pelo menos tu tá tentando, né? Não só se lamentar. Porque é muito triste tu acordar, passar anos convivendo com uma pessoa que só se lamenta. Aí às vezes as pessoas vêm, mas Ru, o que eu faço? Até quando que eu tenho que estar assim, né? E a gente tem que entender que são pessoas doentes. Pessoas, né, movidas a um vício, que nem o vício do cigarro, do álcool, da bebida, que a gente tem que ter muita paciência, muita perseverança, muito tato, e não deixar que o negativo daquela pessoa nos contamine. Tu tem que ser tu tem que ter a tua personalidade, porque cada ser é diferente um do outro. Agora, a gente pode pensar junto? Pode. Mas não quer dizer que eu tenho que ser uma Andréia da vida, uma Sil, uma Sol. Eu tenho que ter a minha personalidade. Mas a minha personalidade, eu tenho que estar sempre trabalhando nela para ser uma pessoa melhor. Porque nós temos ainda muitos vícios, nós temos muitas mazelas que trazemos ainda, né, camuflada dentro de nós, que nós ainda não conhecemos totalmente. Que às vezes a gente até se surpreende com algumas atitudes nossas que eles opa, né? E no nosso estudo com o Carlos, Sexo e Destino, ele fala muito também sobre esses vícios. Assim como o Arnaldo na sexta-feira, que vai falar de Diálogo com a Sombra, também vai se referir sobre muitos cuidados que nós temos que ter, né, com as nossas atitudes. Então vocês vejam que os estudos estão aí para nos dar o autoconhecimento. Nos mostrar aonde a gente se encaixa, aonde que a gente pode buscar o melhoramento. Temos a nossa irmã Frater, que trabalha com a autoajuda, que faz a gente se redescobrir, né? Faz com que a gente possa rever os nossos conceitos, ver aonde eu posso me superar, aonde eu posso buscar o tratamento, seja na medicina ou seja na espiritualidade. Então, em vez, né, como eu disse, de reclamar, então nada se conquista sem ação. Se as coisas não estão boas, temos que trabalhar para mudá-las, né? E vamos mudar. Então é comum vermos pessoas reclamando no trânsito, nos restaurantes, na fila do banco, no caixa do supermercado.
além de estarem constantemente reafirmando a si mesma os aspectos negativos que veem em tudo, estão estragando o dia de outras pessoas com seu azedume e revolta. Só um minutinho. Se quisermos, veremos motivos para reclamar de quase tudo, mas também podemos ver motivos para enaltecer e agradecer a essas mesmas coisas. Tudo depende do modo como queremos ver as coisas. Meio copo com água pode ser considerado meio vazio ou meio cheio, conforme quem vê, né? Eu posso ter aqui meio copo d'água e achar que aquele copo esteja transbordando, né? Então, o método mais eficaz de direcionar o pensamento positivamente, a oração, é a oração mais prática e eficaz, é o agradecimento. A gratidão desperta o que temos de melhor dentro de nós. Nos percebemos como pessoas melhores, mais íntegras e puras, quando somos gratos a motivos de sobra para agradecermos todos os dias. Mesmo nos dias de maior dificuldades, temos muito a agradecer. Grandes lições se oferecem para nós nos momentos difíceis. Claro que nessas horas não conseguimos sorrir, não conseguimos ser agradáveis, mas podemos nos esforçar intimamente para aproveitarmos o ensinamento que a vida nos proporciona e aguardarmos com paciência e cautela a tempestade que vai passar. Então, que a gente possa, assim, não fazer de um copo d'água uma tempestade. Tem pessoas que às vezes fazem um drama, ai, vou morrer, tudo, meu Deus do céu. E eu noto assim que como eu sou uma pessoa que eu não nasci para ser dramática, né? E eu noto que como eu tenho facilidade dessas pessoas se aproximarem de mim. Fazem dramas, né? E aí eu vejo que eu preciso trabalhar muito a paciência também para com essas pessoas. Quem não garante que lá numa outra existência eu não fui uma pessoa que vivia só de drama, né? E hoje eu vim com uma, né, total despreendimento, né? E não sei talvez lidar com essa situação. Então a gente também tem que ter uma certa cautela, um cuidado. Então o André Luiz, para me encerrar aqui o nosso estudo, nos fala lá no livro dele, Agenda Cristã, não estrague o seu dia. E André Luiz, lá, através de Chico Xavier, ele nos diz: a sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia.
Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito do bem. Então André Luiz já passava essa mensagem para que a gente pudesse refletir, meus amados. Refletir nas suas ações, né? O que adianta a gente ficar só se lamentando, só reclamando, né? Só achando que isso, que aquilo. Temos que dar a volta por cima. Nós temos que colocar esse desafio na nossa caminhada, né? O que eu posso fazer hoje? Eu sempre falei aqui na sala que tem aquele filme O Vento Levou, eu uso como referência, porque eu adoro, que a Scarlett O'Hara, ela só chorava, se lamentava, só chorava, se lamentava, porque nada dava certo, né? E ela foi assim, riquíssima, perdeu tudo, ficou lá com uma casa caindo aos pedaços, e ela vivia em altas festas, né? Com vestidos lindos, né? E de repente ela não tinha mais nada. Só tinha uma empregadinha lá, que coitadinha, né? Da empregadinha que ajudava ela em tudo, e ela perdeu tudo. Ficou só com aquela casa, aquela mansão caindo aos pedaços. E ela amava loucamente uma pessoa, mas o orgulho dos dois era tanto que eles mais brigavam do que ficavam juntos. E cada um se lamentava e falava mal um do outro. E um belo dia, ela tinha uma festa e essa pessoa ia estar na festa. E ela queria surpreender essa pessoa. Mas ela não tinha um vestido novo para colocar. O que ela fez? Ela arrancou as cortinas da janela, fez a empregada fazer um vestido para ela. Lindo. E ela foi na festa. E essa pessoa, né, deu assim, desprezou ela na festa. É lindo esse filme. E aí ela volta chorando, desesperada, chorando, gritando, esperneando, né? E eu nunca esqueço que ela tá subindo, tinha uma escadaria, aquela casa dela, assim, né? E ela tá subindo a escada. Ela para no meio da escada e diz assim: a partir de hoje eu não choro mais. Amanhã eu resolvo esse problema. Vou dormir que eu preciso estar bela. E eu faço muitas vezes isso. Não, eu não vou sofrer hoje. Amanhã eu resolvo. Né? Então, nada como o travesseiro de nos colocar, né, na nossa consciência, fazer a gente refletir no nosso erro, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, né, para tornar as coisas mais fáceis na nossa caminhada. Fáceis, eu digo que não são, mas também não são tão difíceis assim, né? Porque nós temos sempre o auxílio. Sempre vamos ter auxílio dos bons amigos, nos mostrando aonde a gente busca nessa doutrina maravilhosa, grandes ensinamentos, grandes momentos que vamos vivenciar e que está ali dentro da nossa doutrina, que nos mostra como podemos conduzir, como podemos vencer a cada obstáculo, como superar barreiras, né? Como tirar aquela pedra do caminho, como perdoar, como se perdoar a si mesmo, como amar o próximo, como fazer a caridade, como ser solidário, como evoluir, como fazer o bem sem olhar a quem, que é tão difícil, né? Esse é o mais difícil. Como que eu vou fazer um bem a uma pessoa que tanto me odeia, que tanto fala mal de mim, que tanto me ignora, que tanto isso, que tanto aquilo? Então vamos parar de dizer que tanto isso, que tanto aquilo, e vamos dar o primeiro passo. Mesmo que a outra pessoa, ela seja, né, a errada. Porque eu vejo na visão doutrinária que se está acontecendo algo, eu também tenho participação de culpa. Isso, Scarlett O'Hara. Então, se eu estou vivenciando aquele problema, é porque eu faço parte daquele problema. Eu não estaria ali se não fosse necessário, né? Então, que o tempo das queixas a gente possa superar. Que a gente saiba buscar os nossos direitos, mas sem agredir, sem ofender, sabe? Sem magoar as pessoas. Ah, mas o fulano fez. Não. Aquele que faz vai ter que responder pelos seus atos. Essa é a lei. Essa é a lei de Deus. Mas se as leis dos homens não estão funcionando, né? Já está acontecendo muitas transformações, né, no planeta Terra. Muitas desordens, né? Muitas desavenças e virão ainda. Chico já tinha nos
falado sobre isso, que até em 2019 iria ter muitas mudanças, muitas tristezas, muitas desilusões, mas que nós nos fortalecêssemos. Nós temos que nos fortalecer, nós temos que buscar nessa doutrina, né, a cura para as nossas enfermidades, as nossas chagas. Vamos nos unir por vibrações salutares. Às vezes, mas nós somos só dois. Mas não importa, onde tivermos mais do que um, lá estará Jesus no meio de nós, nos fortalecendo, nos ajudando, nos amparando. É acreditar, eu sou força, eu sou luz, eu sou amor. Eu posso, se eu plantar uma sementinha do bem em algum cantinho desse planeta, eu sei que alguém vai continuar cuidando daquela sementinha. Então são essas atitudes que nós temos que colocar como prioridade. Mas o fulano não limpou, não cuidou, não vou fazer. Não, vai e faz. Um dia nós vamos saber o porquê que tivemos que fazer. Um dia nós vamos presenciar fatos que nós não vamos gostar, que também nós deixamos a desejar. E assim como nós vamos presenciar fatos que fizemos coisas boas, que vai nos surtir uma grande diferença na nossa vida. Então, as queixas, faça uma relação num papel, tudo aquilo que incomoda vocês, eu já disse uma vez, bota no correio e manda para vocês mesmos. E quando vocês receberem essa cartinha das queixas, vocês vão levar um susto. Aí vocês vão dizer, puxa vida, acho que eu estou me queixando demais. Eu tenho tudo e não sei valorizar o que eu tenho. Tá bom? Então eu desejo a todos uma ótima semana que está se iniciando. Né? Quero lembrar que amanhã não vou estar aqui com vocês. Amanhã vai ser a cirurgia da minha filha. Eu peço que todos possam se conectar com os bons amigos, né? E amanhã acho que é a Frater que vai estar aqui. Eu gostaria muito que a Frater colocasse na área de texto o tema para amanhã, que a Sil vai estar aqui recepcionando vocês, né? Eu vou estar aqui vibrando, vou estar aqui em pensamento, vou estar me conectando ali com quem eu tenho no WhatsApp para dizer tudo como é que foi, tá? E agradeço por tudo, por vocês, por esta nossa sala maravilhosa, que eu só tenho a agradecer a Deus quando colocou esse Pautalk na minha vida, né? Onde eu posso adentrar nos lares com a minha voz, com o meu carinho, com a minha energia positiva, assim como eu sinto a presença de vocês dentro da minha casa, né? Eu espero que cada estudo que a gente coloca aqui na Unidos, ele possa ajudar a cada um de vocês da forma que cada um necessita. Então, muito obrigada. Descendo, que a Sil possa dar continuidade na nossa sala. Descendo. Olá, boa noite, boa tarde a todos, os que chegaram agora no final também. Ai, que estudo maravilhoso, né? Só temos que agradecer e colocar em prática, né? Porque não adianta nada a gente ficar estudando aqui, estudando, colocando os bons exemplos que a gente tem que seguir e depois a gente sai daqui e a gente faz tudo errado, né? Porque falar é fácil, né? Pegar um livro, ler, é fácil. O difícil mesmo é a gente colocar em prática, e é o que a gente precisa. Todos nós precisamos, né? Em especial para mim, esse estudo foi maravilhoso. Tudo que precisava ouvir. Então, que a gente possa, não só nesse estudo, como em todos, a gente aprender e depois vai ficar mais fácil, né? Porque senão fica complicado. Você estuda, aprende uma coisa, fala alguma coisa aqui na sala, faça isso, faça aquilo, e a gente não fazia parte da gente. Então vamos devagarzinho e sempre, né, fazer a nossa parte. Então, Rô, muito obrigada por esse estudo maravilhoso. E realmente o Jerry está de parabéns com esse livro, como todos os outros dele que já estudamos, são livros maravilhosos. Convido agora a nossa amiga Andréa para fazer as vibrações, onde vamos vibrar por todos
Já envolvendo nas vibrações de hoje, a Mariana, filha da Roca da cirurgia. Quem desejar pode colocar os nomes na área de texto ou mesmo pensar na pessoa. E junto com as vibrações, a Andréia fará a prece de encerramento. Passando, Andréia. Boa tarde a todos. Me dei um retorno do som para não ver se estava ok. Tá ok? Então tá bom. Boa tarde a todos. Vamos então, depois desse estudo maravilhoso, sintonizar mais uma vez com a espiritualidade que está sempre aqui, cuidando com muito carinho do ambiente da nossa sala, cuidando de cada um de nós. Vamos solicitar que as nossas águas possam receber aquele remédio tão importante para a renovação da nossa saúde, em meio a um tempo de tantas gripes, tantas doenças, que sejamos então agraciados por essa medicação. Pedimos também se estenda as águas das escolas, dos hospitais, dos abrigos, enfim, onde haja necessidade que lá se faça presente o remédio. Pedimos que cada um de nós possa receber neste momento o abraço do nosso irmão maior Jesus, nos acolhendo, nos doando tudo aquilo que de mais necessitarmos, pois cada um aqui vem na sala em busca de algo, nós daqui renovados e possamos multiplicar em forma de mais amor, mais carinho, mais perdão, mais paciência para com todos aqueles que encontrarmos e para conosco mesmos também. Vamos mentalizar neste momento todos aqueles que estão na área de texto, todos aqueles que não colocamos os nomes, mas que estão em nosso pensamento, por todos aqueles que estão desencarnados, por aqueles que ainda são nossos desafetos, por tantos que não conhecem a doutrina, que sejam todos neste momento inundados de uma grande paz, de uma grande luz, de um grande abraço fraternal, do amor do nosso tão querido irmão maior Jesus. Que o seu amor se estenda sobre todos os que sofrem, sejam de doenças, sejam de males espirituais, enfim, que o amor se faça em todos os cantos onde haja o sofrimento ainda. E daqui então, Senhor Jesus, mais esperançosos de praticar todo esse ensinamento da tarde de hoje. Temos só a Te agradecer por tanto material que tivemos nesta tarde para refletir, para colocar em prática, e que todos os dias nos lembremos de agradecer por esta sala, por todos os que aqui vêm sempre, pela paciência de cada um e pelo carinho, dividindo conosco. Que saímos daqui então, mais essa tarde, e que retornemos outras vezes com mais aprendizado, cada dia mais discernimento, responsabilidade. Que assim seja. Um grande beijo para todos. Uma boa tarde.